Agora, 11 horas e 50 minutos. Bom dia para você. EPTV1 no ar desse 9 de maio com um destaque. O número que chama a atenção no trânsito. No ano passado, 124 pessoas morreram em acidentes com bicicletas no estado de São Paulo. E o estado não registra um número tão grande de mortes de ciclistas no trânsito desde 2020. O Paulo Gonçalves vai trazer esse assunto e já tem aqui um destaque impressionante esse dado, hein, Paulo? Bom dia para você. Bom dia, Thalita, bom dia a todos. Pois é, realmente impressionante. Olha só, esse ano, uma parcial até março, 21 pessoas morreram em acidentes de bicicleta. Realmente é preocupante. O ano passado, 124. Em 2023, 119 pessoas. A gente está aqui na rodovia Ademar de Barros para falar de um acidente triste que aconteceu aí no dia 1º de maio, no feriadão. 3 ciclistas circulavam aqui pela Ademar de Barros. Quando foram, então, colidos aí, houve uma batida. Uma motorista de 64 anos acabou colidindo com os ciclistas no acostamento. 2 deles tiveram ferimentos leves, foram levados aqui para o pronto-socorro de Jaguariúna e um deles, em estado grave, foi levado para o HC da Unicamp. Infelizmente, ele acabou morrendo ontem, o Eduardo Zambon, de 42 anos de idade, e infelizmente vai ser enterrado hoje no cemitério Flamboyant. Isso aconteceu, então, segundo a motorista, porque ela se distraiu aqui na estrada. É claro que tudo está sendo apurado agora pela polícia. Inclusive, a rodovia ficou interditada aqui por cerca de meia hora, 4 quilômetros de congestionamento. E toda a comunidade ciclística acaba ficando chocada com esse tipo de acidente. Muita gente usa para longas distâncias, pedalar no final de semana, tem gente que usa a bicicleta para ir para o trabalho, enfim. Agora, sempre gera aquela discussão, pode ou não pode bicicleta na estrada. O Código Brasileiro de Trânsito, ele é dúbio, né? As regras não são muito claras. Num ponto, no artigo, ele diz que a rodovia é feita para veículos motorizados. Mas em outros pontos libera a bicicleta sim no acostamento. Mas mesmo quem trafega numa rodovia sem acostamento, em tese, pode sim trafegar. Existe até a legislação que prevê multa para o motorista que não respeitar uma distância de 1,5 metro do ciclista. E, inclusive, tem que reduzir a velocidade para poder passar pelo ciclista. Então é uma discussão muito grande do Código Brasileiro de Trânsito e a gente daqui a pouquinho traz uma reportagem completa para falar desse assunto ainda nessa edição, viu, Thalita? Tá certo, Paulo, muito obrigada. Então a gente vai trazer todos os detalhes desses dados, da estatística que infelizmente representam vidas em uma reportagem do Paulo logo mais no EPTV1. Até lá, viu, Paulo? O estado de São Paulo registrou 21 mortes de ciclistas em rodovias nos 3 primeiros meses desse ano. Esse tipo de ocorrência só aumenta de 2020 para cá. E nós temos os dados aqui no telão, tá? No ano passado, por exemplo, em 2024, foram registradas 124 mortes de ciclistas nas rodovias paulistas. Em 2023, 119 mortes. Em 2022, 117 mortes. Em 2021, 102 mortes, tá? O número de vítimas fatais só não é maior que o registrado em 2020, quando o estado registrou aqui 133 mortes. Esses dados são do portal Infociga, que é o sistema de informações de sinistros de trânsito do Detran Paulista. Os repórteres Jefferson Barbosa e Paulo Gonçalves explicam agora por que é tão difícil evitar esse tipo de acidente nas rodovias e o que deve ser feito para reduzir a chance de atropelamento dos ciclistas. No feriado de 1º de maio, a Vitória, que é triatleta, e um grupo de ciclistas pedalavam na rodovia Campinas-Mogi, minutos antes de um acidente grave entre um carro e 3 ciclistas. A gente passou naquela estrada naquele dia, a gente estava num pelotão de 15 pessoas, eles também estavam com várias pessoas pedalando junto. E na volta a gente viu um acúmulo de carro e a gente não tinha entendido. Equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia foram até o local prestar atendimento. Das 3 vítimas, 2 foram para o pronto-socorro de Jaguariúna e outra, em estado grave, foi para o Hospital de Clínicas da Unicamp. Ontem, Eduardo Zambon, de 42 anos, que estava no HC, não resistiu aos ferimentos. Os ciclistas são todos bem unidos, né? Sempre que fura um pneu na estrada, em algum lugar, sempre tem um ciclista para ajudar. A comunidade é bem
bem junto, assim, então mexeu muito com a gente. Segundo a Polícia Rodoviária, a motorista do carro fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo. A mulher, de 64 anos, disse à polícia que se distraiu enquanto dirigia e, por isso, atingiu os ciclistas no acostamento. A rodovia Ademar de Barros, onde aconteceu o acidente, tem acostamento. Por isso, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, o tráfego de bicicletas é permitido aqui. Mas esse é um assunto que gera muita discussão. Um dos artigos do Código diz que as rodovias são feitas para veículos motorizados. Ao mesmo tempo, a própria legislação prevê multa para quem não tomar distância do ciclista. Na prática, a lei é confusa, gera interpretações e dificulta a fiscalização. O diretor do Observatório do Trânsito admite que os pontos divergentes do Código Brasileiro geram dúvidas, mas entende que, na prática, os ciclistas podem pedalar em qualquer tipo de rodovia. Você precisaria ter placas indicando que é proibida a circulação do ciclista. Só que você não tem isso em todas as rodovias. Então, quando não existe essa placa, você não tem no manual de fiscalização algo que você possa punir o ciclista nessa condição. O ciclista, nessas condições, ele deve sempre andar no sentido do tráfego, no bordo direito da faixa da pista de rolamento. O tenente da Polícia Militar Rodoviária lembra que os motoristas devem manter distância de 1,5 metro dos ciclistas e reduzir a velocidade quando passam por eles. Mas reconhece a dificuldade nesse tipo de fiscalização. As rodovias por si só, ela já tem velocidade alta, né? 80, 100, 120. E a olho nu, para você olhar um veículo e querer autuá-lo, né? Por um excesso de velocidade, até a distância, porque é muito rápido uma passagem para um ciclista. Eu confesso que muitas vezes o próprio condutor do veículo ele não tem aquela visão aprimorada para se programar e manter essa distância. Ele depara com o ciclista ali no acostamento. Então é muito perigoso. As opiniões são unânimes numa solução para tentar diminuir os acidentes. Construção de ciclovias nas estradas. Algo comum na Europa, mas uma realidade distante no Brasil. Por isso, o ideal é o ciclista evitar a rodovia. Mas para quem percorre longas distâncias, isso é quase impossível. E medidas de segurança são fundamentais. A bicicleta dele tem que estar com acessório de segurança, como a campainha, as luzes, os refletivos, tudo para aumentar essa segurança. O André circula com grupos de até 30 pessoas por várias regiões do país. E quando pedalar na rodovia é inevitável, segue procedimentos de segurança. A gente tenta andar em grupos grandes, né? Porque fica mais fácil para os motoristas verem esse grupo, né? A gente utiliza uniformes, roupas, né, mais chamativas. Utilizamos, quando é um período noturno ou um período mais escuro, né, sinalizadores, luzes, né, para evitar maiores problemas, né? Não que esteja isento, mas a gente tenta amenizar essas situações. E vamos lá, que já tem participação de vocês pelas nossas redes sociais falando sobre essa reportagem sobre a morte de ciclistas. O Luiz diz o seguinte: a imprudência associada ao excesso de veículos nas ruas, o aumento de ciclista e o uso de bebidas alcoólicas são as causas de muitos acidentes. É necessária uma fiscalização mais rigorosa e a implantação de rodízio em Campinas. Opinião